Ao olhar para trás por um tempo, é preciso renovar os olhos para restaurá-los, de modo a torná-los mais adequados para sua função primordial de olhar para frente. Margaret Barber. Capítulo 3. Ela contemplou a sua situação enquanto comia. Ela não levou a discussão do guardanapo a sério. Anthony provavelmente esperava por isso. Ela não se preparou para se mudar de seu apartamento em Atlanta, ou nem mesmo considerou a possibilidade. Sua lembrança de um documento legalmente respaldado deles foi uma completa surpresa. A intuição de Claire lhe disse que não era legal, mas que recurso ela tinha para lutar presa nesse quarto? Ela procurou de cima a baixo por um telefone, computador ou qualquer forma de pedir ajuda. Nada. Ela realmente achou que iria sair desse pesadelo torcido. No entanto, não era um pesadelo, a alucinação ou qualquer outra coisa. Era a sua realidade, e sua mente procurou uma maneira de sobreviver e escapar. Claire adorou o mingau de aveia quente, frutas, bacon, café perfeitamente feito e suco, e devorou cada grama, mesmo vendo que havia 2 vezes mais café na garrafa. Ontem ela quase não comeu. Ela estava agradecida que morrer de fome não fazia parte do plano dele. De pé para ir ao chuveiro, ela se moveu com cuidado, experimentando as mesmas dores do dia anterior, exceto que se intensificou. Claire não tinha certeza se ela queria se ver nos espelhos, enquanto ela cautelosamente entrou no generoso banheiro e lentamente se aproximou da penteadeira. O reflexo que a olhava de volta era assustador. Seu cabelo estava bagunçado, uma confusão, e seu rosto ostentava vários tons de vermelho e azul. A pior imagem tinha que ser seus lábios, parecendo como se tivessem recebido injeções de botox. Dessa vez, não houve lágrimas. Em vez disso, ela olhou e considerou. Vovó Nichols disse a ela mais de uma vez que ela era uma jovem mulher excepcionalmente forte. Na mente de Claire, a avó sempre foi forte. O trabalho do vovô na aplicação da lei o levou para longe de casa, e vovó nunca reclamou. Em vez disso, foi o coração da família, sempre lá para todos e muitas vezes dando conselhos como: não são as circunstâncias que fazem da pessoa um sucesso, é como a pessoa responde a essas circunstâncias. Vovó acreditava que cada situação poderia ser melhor pela atitude certa. Claire deixou cair o hobby. Olhando para a visão no espelho, ela acreditava que a avó nunca imaginou uma situação como esta. Depois do banho, Claire decidiu não se vestir apropriadamente, como a expectativa de Anthony. Se ele fosse andar em sua suíte, iria encontrá-la em jeans, camisetas e meias. Além disso, não haveria qualquer maquiagem ou cabelo arrumado. Pode ser um pequeno ato de rebeldia, mas Claire não tinha muitas opções para ser rebelde, e todos os ossos de seu corpo lhe disseram para lutar. Ela até tentou lutar durante as últimas 2 noites, mas isso não funcionou bem. Entrando no grande closet, Claire percebeu que ela não tinha realmente apreciado tudo o que tinha para oferecer. Primeiro, ela começou a procurar por roupas íntimas, mas lembrou-se que não existia em nenhuma das gavetas. Então Claire procurou por jeans. Haviam vários pares em diferentes tons de azul e diferentes estilos. Vestir calça jeans não deve quebrar todas as regras. Se fosse assim, elas não estariam lá. As marcas que ela leu nas etiquetas, ela só tinha visto em lojas como Saks, Hudson, J-Brand. Ela nunca em sua vida tinha usado jeans como estes. Eram macios, incrivelmente confortáveis e se encaixavam perfeitamente. Agora ela queria uma camiseta. Sentindo o arrepio enquanto ela tirava o roupão, ela decidiu que um suéter seria melhor. As opções eram inúmeras e elegantes. Ela decidiu por um suéter felpudo rosa de cachemir, Dona Karan. Antes de colocá-lo, ela procurou um sutiã. Aparentemente, sutiãs eram contra as regras também, já que ela não podia encontrar um. No entanto, ela encontrou uma gaveta cheia de várias camisolas coloridas. Ela escolheu uma rosa. Procurar nas gavetas e armários do closet era como uma caça ao tesouro. Ainda vasculhando por meias, ela encontrou várias gavetas de lingerie.
Os hobbies preto e vermelho de seda em vários comprimentos lembravam um desfile de moda da Victoria's Secret. Por fim, ela encontrou meias. Claire não podia compreender que todas essas roupas luxuosas e extravagantes pertenciam a ela. Na verdade, ela não as queria. Levada pela curiosidade, ela leu as etiquetas dos vestidos de noite. Armani, Donna Karan, Emilio Pucci. Esses vestidos poderiam pagar o seu aluguel em Atlanta durante 6 meses. Fugazmente, ela se perguntou sobre o vestido da noite passada. Sua marca permaneceria um mistério. Ele desapareceu quando o quarto foi arrumado. Em seguida, ela inspecionou os sapatos escarpins, sandálias, botas e saltos altos, todos com 10 centímetros ou mais. As marcas eram igualmente caras como as dos vestidos: Prada, Calvin Klein, Dior, Kate Spade. Nunca realmente um sapato do seu gosto. Claire normalmente usava calçados casuais, crocs e tênis, raramente saltos e nunca tão altos. Naturalmente, cada par era do seu tamanho. Sua mente voltou para a escola, 10 anos atrás. Ela teria feito qualquer coisa por um armário equipado como aquele em que ela estava. Naquela época, sua irmã a ajudou a se encaixar apesar da modesta renda de seus pais. Emily a levou a diversas lojas de liquidação e compras de fim de estoque. Funcionou. Ela fazia parte da multidão, vestindo as roupas certas, sapatos e carregando a bolsa certa. Quando ela se virou lentamente e pegou todas as roupas, ela desejou que não tivesse o armário ou qualquer uma das memórias. Ela ouviu o sinal sonoro e a porta da suíte abriu. Seu coração disparou. Quem estava aqui? E por quanto tempo ela tinha estado no closet? Entrando na suíte, ela viu o almoço ser entregue pelo mesmo jovem que lhe trouxe jantar na noite anterior. Claire não tinha notado na noite passada, mas ele parecia latino. Ela lhe perguntou sobre a comida. Ele sorriu e lhe disse: Eu trago almoço, senhorita Claire. Ela perguntou sobre Catherine, se ela estaria chegando. Ele respondeu: Eu trago almoço, senhorita Claire. Parecia sem sentido fazer outras perguntas. Claire então sorriu e o agradeceu pelo almoço. Cada resposta e sorriso que o jovem ofereceu foram desacompanhados de contato com os olhos. Claire pensou sobre o seu trabalho, trazendo-lhe comida. Obviamente, com a falta de maquiagem, ele podia ver suas contusões. Inferno! Ele abriu uma porta trancada para trazer comida. O que ele achava dela, da situação? A ideia de ver sua situação do ponto de vista de outra pessoa apertava seu peito. A tristeza se intensificou ao perceber que mais uma vez ela estava completamente sozinha. Em vez de ir para a mesa, Claire se sentou no sofá e colocou os braços em volta dos joelhos. Olhando fixamente para a lareira, ela até pensou em ligá-la. O tempo passou sem ela perceber. Ela não se lembrava de dormir. Sua posição não mudou. O silêncio insuportável e isolamento se combinavam para criar uma espécie de tempo e espaço contínuo. Depois de 3 horas, ela se mexeu no sofá. Foi então que ela percebeu que a comida permanecia na mesa, intocada. O brilho sutil por trás das cortinas lembrou Claire que ela não tinha olhado para fora das janelas, uma vez que ela acordou na manhã de ontem. Ela verificou por um meio de fuga na primeira noite, e tudo estava trancado. Mas então já estava escuro e ela não conseguia ver além de seu próprio reflexo. Das várias cortinas douradas, a maior cobria uma parte da parede perto da área de estar. Claire foi para lá à procura de algo para puxar as cortinas, movê-las e revelar o segredo do outro lado. Após minutos de busca, Claire encontrou um interruptor. Ela levantou o interruptor. As cortinas se abriram e revelaram altas portas francesas que conduziam a uma varanda. Na sua histeria na outra noite, ela não percebeu que se tratava de portas e não janelas. Ela definitivamente não viu a varanda. Sua mente correu com possibilidades. Talvez a partir da varanda ela pudesse descer. Infelizmente não. As portas francesas foram fechadas e trancadas. A chave estava longe de ser encontrada, e Claire tinha uma boa ideia de quem estava com ela.
A visão além das portas revelou um massivo campo desabitado, por quilômetros apenas árvores, milhares e milhares de árvores, em um terreno muito plano. Uma vez que ela parou de ver a magnitude do terreno despovoado, ela percebeu que as árvores não eram verdes e a terra não era vermelha. Quando ela e Anthony fizeram seu acordo contratual, eles estavam em um bar, o Red Wing, em Atlanta. O que ela viu através das portas trancadas da varanda não se parecia com a Geórgia. Ela ansiava por sua casa em Atlanta. Mesmo que ela não fosse de lá, sua carreira a tinha levado para a WKPZ, uma afiliada local de Atlanta. Essa jornada começou com a especialização em meteorologia na Universidade de Valparaíso, em Indiana. Sendo nascida e criada em Fishers, era esperado estudar em Indiana. Seus sonhos quase terminaram quando ambos seus pais morreram tragicamente durante seu primeiro ano. Milagrosamente, ela recebeu uma bolsa de estudos. Isto, com seus empréstimos estudantis e o seu trabalho como bartender, lhe permitiu continuar com os estudos. Após a formatura, seu caminho a levou a um estágio não remunerado de um ano em Nova York. Sendo uma meteorologista, ela deveria ter percebido o quanto odiaria o tempo em Albany. No entanto, foi poder viver com sua irmã e cunhado que fizeram a oferta fácil de aceitar. Recentemente casados, Emily e John estavam muito dispostos a ajudar Claire de qualquer maneira que pudesse. Emily dava aulas em uma escola e John começou a trabalhar em uma estimada empresa de advocacia em Albany. Desde que os dois eram namorados na escola, Claire sabia que John iria fazer uma grande parte de sua vida. Viver com eles foi fácil. Em retrospecto, talvez não para os recém-casados, mas para Claire, eles eram sua única família. Quando a oferta da WKPZ veio no final de seu estágio, Claire voluntariamente seguiu o caminho para Atlanta. Ela imaginou que precisava de um tempo sozinha. Além disso, o clima estava melhor em Atlanta e o trabalho era tudo o que ela rezou para ter. À medida que os anos passaram, ela aprendeu mais e mais sobre o negócio, ganhou respeito, notoriedade e renda crescente. O gerente da estação disse a ela mais de uma vez que sua vontade em aprender e trabalho fizeram dela uma estrela em ascensão. O caminho atingiu um obstáculo em abril de 2009, quando a WKPZ foi comprada por uma grande rede corporativa. Claire não foi a única pessoa a perder o emprego. Na verdade, mais da metade dos veteranos e a maioria dos estagiários e assistentes foram dispensados. Até então, ela tinha empréstimos estudantis, um apartamento financiado, carro e um cartão de crédito. Honestamente, o cartão de crédito e o trabalho como bartender mantiveram a comida na mesa enquanto ela procurava um novo emprego. Ela pensou em deixar Atlanta, mas ela gostava da cidade, do clima e das pessoas. Em Atlanta, ela poderia depender do céu azul anil e da terra vermelha enferrujada. A vista de sua janela era preta e branca, como uma fotografia antiga. O chão, árvores e grama eram incolores. O céu coberto de nuvens pairava baixo e sem fim. A palavra que veio à cabeça foi frio. Ela poderia estar em Indiana, Michigan ou em qualquer lugar do centro-oeste. Pareciam todos iguais. Ela odiava o inverno, a escuridão e a ausência de cor. Agora ela estava olhando para isso através das janelas de sua prisão. Claire se perguntou se ela deveria ter aberto as cortinas. Sua descoberta fez sua situação mais horrenda. Se ela não estava em Atlanta, onde ela estava? E como ela chegou aqui? Ela olhou para o interruptor estúpido e considerou fechar o mundo exterior sombrio. Isto não estava ajudando a sua situação. Claire decidiu que o interruptor não iria ajudar em sua situação ou o empregado que não falava inglês, as roupas caras ou o ambiente de luxo. Ela estava sendo mantida prisioneira por um homem louco que de alguma forma acreditava que ela agora era sua propriedade. Sua localização, o ambiente luxuoso, as roupas extravagantes, nada disso importava. Ela poderia estar em uma cela de blocos de concreto. Ela ainda seria uma prisioneira e estas coisas estúpidas não a ajudariam. Enquanto as horas dos dias se passaram,
Claire não tinha nada para fazer além de pensar. Ela pensou principalmente em fugir, fantasiando sobre atravessar o grande cenário arborizado fora de sua janela. Em sua fantasia, a salvação vinha através das árvores, mas ela não podia sair da suíte, muito menos ir para as árvores. Depois de alguns dias, em um momento de desespero, Claire pegou uma das cadeiras da mesa e tentou quebrar os vidros das portas francesas. A maldita cadeira ricocheteou no vidro. Ela procurou na suíte por algo pesado. A coisa mais próxima a isso era um livro grosso. Mesmo ataques repetidos não surtiram nenhum efeito sobre as janelas. As horas e os dias que ela passou sozinha a fizeram ansiar pela confusão e a agitação do Red Wing. Ela se perguntou sobre os frequentadores e seus colegas de trabalho. Não teve ninguém relatando seu desaparecimento? Esses pensamentos geralmente resultavam em lágrimas e dor de cabeça. Em uma tentativa de autopreservação e sanidade, ela começou a pensar sobre o passado. Havia algo no passado que a levou a isso? Gostando de ciências e do tempo, meteorologia parecia uma escolha natural. Ela amava o desconhecido. Quando era adolescente, ela experimentou seu primeiro tornado. O poder e a imprevisibilidade da tempestade a fascinavam. Era hilariante assistir frentes frias e quentes se colidirem. Gostava de saber mais sobre isso e os porquês. Os computadores podiam ajudar a prever o tempo, mas é uma parte tão pequena. Porque algumas frentes frias paravam e criavam inundações quando dias antes foram previstos apenas 1 polegada de chuva. Como pode um dia quente e ensolarado de repente virar tempestade? Ela queria entender melhor para controlar os resultados, de alguma forma, tentar minimizar as suas forças destrutivas, mas agora uma licenciatura em meteorologia era inútil. Perto do fim de março. Ele tinha estado no apartamento em várias ocasiões. Felizmente, esta seria a sua última visita. Olhando para o relógio, ele sabia que o caminhão de mudanças estaria lá em 30 minutos. Ele caminhou lentamente ao redor dos quartos pequenos. No quarto dela, ele avaliou o que restou de seus pertences. Todo o resto, as roupas e utensílios domésticos, haviam sido colocados em caixas etiquetadas para doação. A cama foi retirada, somente o colchão e quadro permaneceram no quarto. Anthony refletiu sobre os itens em cima da cômoda. Haviam porta-retratos indicando uma ligação sentimental. Ele conhecia a maioria dos rostos. Alguns tinha visto pessoalmente, outros ele conheceu através das informações necessárias. Havia uma foto de seus avós em um desses porta-retratos baratos. Depois havia uma foto antiga de Claire e sua irmã Emily ao lado de seus pais, tirada em frente à ponte Golden Gate. Se ele tivesse que adivinhar, diria que Claire estava prestes a fazer 12 ou 13 anos. Havia um close de Claire e Emily no casamento de Emily. Ele reconheceu a ocasião mesmo que Emily não estivesse usando grinalda. Relembrou aquele dia. Estava quente e úmido, mesmo para Indiana. A última foto era uma das mais recentes e Emily e John estavam sentados em um sofá. Também sobre a cômoda havia algumas caixas de joias. As coisas baratas tinham sido incluídas nas caixas de doação. Essas joias, no entanto, eram refinadas. O colar de pérolas em couro branco era o mesmo que ela usava na foto de casamento de Emily. Havia também um par de brincos de diamantes. Anthony avaliou os diamantes com as mãos enluvadas e decidiu colocá-los na caixa de doação. Os malditos brincos não poderiam ter nem metade do peso de um quilate. Ele sorriu. Se quisesse dar a Claire brincos de diamante, eles com certeza seriam maiores do que isso. Caminhando em direção à sala de estar, ele olhou para o banheiro, completamente vazio. A maioria das coisas tinham sido jogadas no lixo. Ninguém queria um banheiro utilizado. A sala de estar estava surpreendentemente sem vida, contrastando com o modo que já esteve meses atrás, quando ele entrou no apartamento para instalar as câmeras de segurança. A pequena sala o surpreendeu. Ela tinha armários grandes e, no entanto, era aconchegante, se isso era possível.
Talvez fossem as fotos, plantas ou o eclético mobiliário. Ele realmente não sabia, mas combinava com ela. Agora, o quarto era essencial. Ele olhou para o relógio. Tinha mais 17 minutos. Pegou o notebook e o encaixotou. Olhando para o quarto, decidiu guardar todas as fotos e o colar de pérolas. Ele os colocou na caixa com o notebook. Lembrar do computador tinha sido inestimável. Através disso, ele conseguiu acessar sua agenda, e-mail e várias outras contas. Ele encontrou todos os compromissos agendados e via e-mail cancelou todos. Ele também enviou um e-mail para o chefe, amigos do Facebook e a irmã. Todos eles receberam uma mensagem semelhante descrevendo uma incrível oportunidade de emprego e como ela ficaria inacessível por um tempo, mas que gostaria de voltar em breve, logo que decidisse o seu futuro. Por meio do notebook, sua conta bancária, cartão de crédito e empréstimos estudantis, serviços públicos e a conta do telefone celular foram todas checadas. Os saldos agora estavam zerados. Depois de pagar cada pendência, encerrou todas as contas. O dinheiro em sua conta bancária era fácil de ser rastreado, mas se alguém investigasse, saberia que foi um pagamento da WKPZ. Anthony esperava que ninguém investigasse isso mais a fundo, mas se acontecesse, não haveriam suspeitas. Claro, a WKPZ não tinha registro de operações semelhantes, mas a probabilidade de alguém investigar exaustivamente era quase nula. O fato de que o dinheiro tinha sido depositado em sua poupança e conta corrente 4 dias antes de seu desaparecimento criava uma ilusão. Sorrindo, ele se lembrou de quando esteve com ela no Red Wing, sabendo que tinha uma dívida de $200.000. Anthony sabia que ela tinha checado suas contas no fim de semana. Naquela época, ela teria se sentado e tentado organizar as despesas. Um dia depois de fazer isso, o dinheiro tinha aparecido eletronicamente. Os pagamentos das dívidas e as mensagens de e-mail semelhantes faziam seu desaparecimento parecer planejado. Se ele pudesse bater nas próprias costas. Anthony teria dado um tapinha pelo plano, afinal ele merecia. O gerente da Red Wing foi o mais difícil de acalmar. Depois do e-mail, ele imediatamente começou a ligar e mandar mensagens de texto. Felizmente, Anthony tinha levado seu BlackBerry com ele de volta para Iowa. Claire respondeu em tom de desculpa para o gerente via texto. Ela estava tão triste por deixá-lo com tanta pressa, mas você tem que responder quando a oportunidade bate. Anthony tinha certeza que, se ela voltasse a Atlanta, Red Wing não a contrataria novamente. Mantendo seu laptop, ele pôde verificar seus e-mails e os saldos das contas. Ele também seria capaz de enviar periodicamente e-mails ou postar um status no Facebook para manter os curiosos de exagerar. Mesmo que o computador estivesse em Iowa, o endereço de web e URL não mudariam. Ninguém saberia o ponto de origem. O BlackBerry de Claire teve um infeliz acidente. Muitos celulares contêm rastreadores GPS. Anthony não estava disposto a correr esse risco. Um texto em massa foi enviado explicando que Claire teria um novo número em breve e que ela entraria em contato com todo mundo o mais rápido possível. E então, depois de remover o cartão SIM, Anthony passou com seu carro alugado em cima do telefone e ele não sobreviveu. Seu estojo também continha o hardware final de seu equipamento de vigilância. Ele definitivamente não queria algum pintor estúpido fuçando através de uma de suas câmeras. 6 meses de filmagens ensinou-lhe muito sobre Claire Nichols. Ela saía tarde e gostava de dormir no final da manhã. Ela gostava de cozinhar e assar, mas fazia isto raramente. Não tinha namorados ou visitantes do sexo masculino em seu apartamento, o que fez Anthony feliz. Ela gostava de falar ao telefone e conversar com as pessoas no computador. Ela raramente assistia televisão, com exceção de um show chamado Grey's Anatomy e outra que passava no mesmo canal. Ela gostava de se exercitar, às vezes com alguma amiga do lado. Raramente ela ficava no apartamento. Ela saía com amigos com frequência. Muitas vezes ela voltava para casa em um estado não tão sóbrio, mas novamente sempre sozinha. Durante a época do Natal,
Ela colocava as decorações e até mesmo uma árvore. A melhor parte da vigilância foi o acesso aos seus horários e senhas. O uso do computador teria sido mais difícil sem essas senhas. Ele poderia ter feito isso, mas isso era mais fácil. Anthony ouviu uma batida na porta. Ele tirou as luvas, as colocou no bolso e abriu a porta. Olá, você é John Vandersall? O homem musculoso tinha manchas em sua camisa e rosto encharcado de suor. Sim, sou eu. Você é o carregador? Entre. Anthony decidiu que, mesmo que ele não parecesse em nada com o cunhado de Claire, a sua presença em seu apartamento fazia mais sentido do que qualquer outro homem. As pessoas raramente lembravam o rosto de qualquer maneira. Ele assinou o contrato e pagou o homem em dinheiro, com uma gorjeta de $200. Ele explicou que sua cunhada mudou-se para outra cidade, para um trabalho e queria todas as suas coisas levadas ao refúgio local para doação. O carregador não estava interessado na história e Anthony não empurrou. Ele deu informações suficientes para fazer a transição plausível e não muito para fazê-la soar artificial. Pena que Claire não teria que apresentar impostos. Ela poderia receber o inferno de uma dedução de suas doações. Não levou muitos homens para esvaziar o apartamento. Seu carro foi vendido por um preço incrivelmente baixo. Na verdade, não tinha sido suficiente para pagar o empréstimo, mas o objetivo era livrar-se dele. Forjar a sua assinatura no documento não foi difícil. Ele usou a sua assinatura no guardanapo como um padrão. O comprador sortudo não fez perguntas. Acariciando o estojo que continha os únicos resquícios da vida anterior de Claire, Anthony limpou a maçaneta da porta com suas luvas, trancou a porta do apartamento vazio e colocou as chaves em um envelope. O complexo tinha sido avisado por e-mail sobre a súbita mudança de Claire, bem como reembolso por quebra de contrato. O envelope foi depositado em uma abertura na porta do escritório. Entrando no veículo alugado, ele ligou para o seu motorista. Pegue-me no condomínio econômico 10 minutos. Anthony não gostava de fazer todas essas coisas ele mesmo. Em outras circunstâncias, ele iria contratar alguém para encaixotar os itens ou esperar pelos carregadores. Isto, no entanto, não eram circunstâncias normais. Ele não podia arriscar que outros soubessem o seu plano. Ele não podia confiar nem no seu melhor amigo e chefe de sua equipe legal. Isso tudo era muito particular. Eric, o motorista de Anthony, tinha alguma pista sobre as coisas acontecendo em Atlanta. Ele tinha mais de uma pista. Ele ajudou no transporte de Claire de volta para Iowa, mas sua lealdade era constante, como acontece com o resto do seu pessoal doméstico. Suspirando, enquanto estacionava o discreto Toyota cinza no estacionamento da locadora, ele deu graças a Deus que isso estava feito. Agora era trocar-se para seu tipo de roupa, voltar para sua vida real, se preparar para suas reuniões agendadas no exterior e decidir o futuro de Claire. Ele abriu um sorriso secreto. A aquisição foi concluída.